No vídeo anterior, a gente falou sobre a unidade de Deus, sobre o fato de Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo serem a mesma pessoa. E hoje vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus. Deus, ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Então o homem é corpo, alma e espírito. A palavra de Deus diz que quem conhece o homem é o espírito que está no homem. E da mesma forma, quem conhece a Deus é o espírito que está em Deus. 1 Coríntios 2:11. Assim como o homem tem o seu espírito, que é o fôlego de vida que Deus nos deu, Deus também tem o seu espírito, o espírito que habita em Deus, o espírito que conhece a Deus. Ele não é uma pessoa distinta de Deus. Ele é o próprio Deus, porque Deus é onipresente. Por isso podemos dizer que existe a pessoa do Espírito Santo, assim como existe o Filho, Jesus. Mas como isso é possível? Tudo é possível para Deus, porque Ele também é onipotente. Como entender melhor isso? Por exemplo, em João 12, 47 e 48, Jesus disse que Ele não veio para julgar ninguém, mas para salvar o mundo. Mas Ele também disse que a palavra que Ele proferiu é que julgará no dia do juízo. Só que lá em João capítulo 1, a palavra diz que a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E tudo que foi feito por meio dela, da palavra. E lá no verso 14 diz, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus é a palavra de Deus. Mas ele disse que ele mesmo, ele não julga ninguém. Mas a palavra que ele proferiu é que julgará no dia do juízo. Ou seja, Jesus, ele é a palavra de Deus, que também é a espada do Espírito. Mas ele veio e ele liberou essa palavra. Ele proferiu a palavra. E essa palavra é viva, porque Deus é a própria vida. Mesmo Jesus sendo a própria palavra, ele disse que a palavra dele, a palavra que foi liberada, a palavra que ele proferiu, é que julgará no último dia, e não ele mesmo. Então, da mesma forma, Deus Pai, o Filho Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa. É uma verdade que não é discernida pela mente carnal, mas espiritualmente. Jesus disse em João 3,6 que quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. João 6,63. O Espírito é que dá a vida. 2 Coríntios 3,6. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós não podemos compreender as coisas de Deus com a nossa mente carnal, com a nossa mente humana, mas somente espiritualmente. A palavra diz em 1 Coríntios 2, 14 e 16. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne, compreende todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Jesus disse em João 3,5 que quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos dá vida espiritual e nos faz passar de homens carnais para homens espirituais. Em Mateus, capítulo 3, no verso 16 e 17, fala sobre o batismo de Jesus. Quando ele saiu das águas, o Espírito Santo em forma de pomba pousa sobre o ombro dele. E aí, nós temos a voz de Deus vinda do céu, que diz, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Vemos o Espírito Santo em forma de pomba e vemos o Filho de Deus, Jesus. Então aqui nós contemplamos a onipresença de Deus. Cada um exerce uma função específica. Eu ouvi uma história uma vez, que não me recordo de quem, mas dizia que um homem estava observando um aquário e ele perguntou para alguém, de que forma seria possível eu me aproximar dos peixes e estes não fugirem de mim? E alguém respondeu para ele, só existe um jeito. Seria se você se transformasse em peixe também. E foi exatamente isso que Deus fez, na forma do Filho de Jesus. Jesus, ele se esvaziou dele mesmo, tomando a forma de servo, de homem, como vemos em Filipenses 2, 6 e 7. Para que o próprio Deus pudesse habitar, caminhar, andar entre os homens, para que o próprio Deus pudesse ensinar os homens e lhes mostrar o caminho. Já que seria impossível que Deus, do seu trono de glória, fizesse isso. Pois temos o exemplo quando Deus vai ensinar, vai falar com o povo do monte, em Êxodo 20, 19, e o povo responde, apavorado, tremendo. O povo clama a Moisés, que Deus peça a Deus que ele pare de falar. Eles disseram, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Temos também o exemplo de Moisés, e foi o homem que o próprio Deus, acho que a única pessoa que Deus deu testemunho dele. Quando ele disse para Arão e Miriam que quando havia um profeta, Deus falava com este em sonho, mas que com Moisés ele falava face a face. Porém, nem Moisés viu a face de Deus. E em Isaías 6,2 diz que os serafins que habitam constantemente na presença de Deus, eles têm 6 asas,
com 2 cobrem os pés, com 2 voam e com 2 cobrem a face. Então, nem eles olham para Deus. Portanto, Deus, ele veio na forma do Filho, ele se esvaziou, se humilhou para nos mostrar o caminho, para que suportássemos ouvir a sua voz, para que pudéssemos receber a instrução vinda dele mesmo. E é Deus que faz todas as coisas. Ele é o soberano criador do céu e da terra. Ele desceu como filho em sua onipresença, se fez carne, habitou entre nós para nos mostrar o caminho, nos ensinou o caminho. Ele cumpriu toda a lei exigida por ele mesmo, que só ele seria capaz de cumprir. Ele cumpriu a justiça de Deus, que só ele seria capaz de cumprir, de pagar o preço. Ele foi o próprio sacrifício para assim rasgar o véu que separava o homem de Deus, para nos aproximar dele mesmo. Porque esse sempre foi o plano de Deus, se aproximar cada vez mais de nós. E para que assim ele pudesse não habitar mais em templos feitos por mãos humanas, mas habitar em cada um de nós, como ele faz através do seu Espírito Santo, que é o próprio Jesus, que é o próprio Deus. Muitos dizem e até tratam o Espírito Santo como se ele estivesse aqui para nos servir. Ele está aqui servindo sim, como Jesus serviu, quando ensinou o caminho aos seus discípulos. Porque o Espírito Santo, ele nos traz à memória os ensinamentos de Jesus. O Espírito Santo dá vida, ensinamento, discernimento, direcionamento, nos consola e nos lembra dos ensinamentos de Jesus, da palavra de Deus. João 14:26 diz: "Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito."